Programa Revista Rural. Oferecimento Zoetis, líder em saúde animal. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Iara e você, o conhecimento é que nos faz crescer. E Ivomec, moldado para o seu sucesso. Bom dia, amigos de todo o Brasil! Chegou a hora do programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Confira os principais assuntos de hoje. Cuidados com o bem-estar animal traz produtividade e lucro ao pecuarista. Vespinha do Bem ajuda a controlar o ataque de percevejos na lavoura de soja. Conhece o cará do ar? Ele é diferente, nutritivo e muito gostoso. E no final, é claro, mais um show da OPVC com o melhor da moda de viola. O conceito de bem-estar animal não pode mais ser ignorado em qualquer atividade pecuária. Hoje, ele é mais do que um princípio, é a garantia de maior produtividade e boa aceitação da carne no mercado. Quando a gente fala em bem-estar animal, eu queria desmistificar isso um pouco para vocês, achando que é só um manejo no curral, não é isso? A gente está se preocupando então com todos esses princípios aqui da vida do animal. Cada vez que eu abalar um desses princípios, deixando o animal ficar doente, por exemplo, pneumonia, ou fazendo com que o animal não tenha uma nutrição adequada, ou então deixar ele num ambiente cheio de lama ou cheio de poeira e mudar aí a parte de conforto. Toda vez que eu faço isso, eu coloco dentro do sistema um agente estressor. Dentro desses hormônios, a gente tem um punhado deles, mas eu vou falar em um especial, o cortisol, que é um indicador de estresse crônico. Estresse crônico é aquele estresse, não é que o animal toma um susto hoje ou um choque. Esse é um estresse agudo. O crônico é aquele que vem dias e dias o animal passando por aquela situação. Sempre que o cortisol estiver muito alto, inclusive isso para nós humanos, a gente começa a ter uma inadequação do uso da insulina. A insulina não consegue se ligar a uma célula. Se a insulina não consegue trabalhar, quem é que não entra dentro da célula do animal? O açúcar, a glicose. Então não adianta nada a gente trabalhar com profundidade do solo, microbiota, fazer todo isso aqui produzir, ter um capim bom, produzir todo um sistema, se a glicose, que é o que a gente quer que entra dentro da célula do animal, não vai entrar porque o cortisol está alto. Então, na verdade, a gente tem que começar a ver como um todo, né? O animal tem que conseguir aproveitar tudo que a gente está produzindo num sistema. E aí, então, que entram as recomendações de algumas boas práticas para a gente ir tentando sempre manter esse hormônio fora do nosso caminho. Porque não é só um problema de insulina que ele vai trazendo, que é a resistência à insulina, mas ele vai trazendo outros problemas como a queda da imunidade do animal. E ele fica mais suscetível a algumas doenças. Quando a gente tem um sistema como esse apresentado hoje para vocês, né, que é uma integração aí entre a pecuária e a floresta, a gente tem a tendência de ter um ambiente um pouco melhor para o animal. Então você já reduz um dos agentes estressores que para nossa região é o principal, que é o calor. Né? Quando a gente reduz esse agente estressor, a gente reduz cortisol e a gente melhora então a eficiência do aproveitamento da energia que a gente está disponibilizando para esse animal. Alguns estudos já mostram
Em ambientes de pastagem, quando tem sombra, um aumento aí de 90 a 100 gramas por dia. E ambientes de confinamento, quando se coloca sombra, isso aumenta até 150 gramas por dia. Isso aí, se você fizer então uma média aí de 100 gramas por dia, isso aí vai dar em carcaça 2 arrobas a mais por ano, por animal. Então, um sistema como esse, ele traz esse componente de melhoria de conforto para o animal. Além disso, tem alguns estudos que trouxeram resultados que eu até me indignei quando eu estava lendo o resultado, mas não tinha chegado no fim ainda, de que talvez para a saúde dos animais não fosse tão benéfico por trazer mais parasitas. Mas, no fim da pesquisa, o pesquisador fala, não, aumenta o número de parasitas, mas aumenta o número de competidores naturais por ele. Então, para o animal, é melhor também. Porque ele acaba, por mais que você encontra no solo, você não encontra muito no animal, porque um predador natural acaba eliminando, né, esse carrapato, essa parte de parasitas. E aí, a longo prazo, o que o mercado vem indicando para a gente é a tendência de segmentos de venda de carne de produtores que tenham um ambiente um pouco mais sustentável e que garantam melhor, né, o bem-estar dos animais. O fluxo de navios nos portos do Paraná está intenso. A quantidade de embarcações atracadas em operações beira a taxa de 100% de ocupação do cais e piers dos portos de Antonina e Paranaguá. Essa otimização do uso do espaço de acostagem reflete positivamente em toda a comunidade portuária e agentes envolvidos nas operações. Neste ano, a movimentação acumulada está em 51,5 milhões de toneladas de carga e descarga. Até metade do mês de novembro, foram 2.179 atracações, quase 6% a mais do que no mesmo período de 2019. Não saia da poltrona, a gente volta já! A Elanco acaba de expandir seus horizontes. Agora, toda a linha de produtos da Divisão de Saúde Animal da Bayer, reconhecida mundialmente pela alta tecnologia e qualidade, faz parte do nosso portfólio e vai levar a nossa marca para novos caminhos. É assim, expandindo sua participação no segmento, que a Elanco consolida sua liderança e inovação na prevenção e tratamento de animais de produção e animais domésticos. Bem-vindo ao movimento Elanco de crescimento saudável das relações e negócios para o que mais importa, a saúde e o bem-estar animal. Elanco, porque crescer é saudável. Saiba mais em elanco.com.br. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. Controlar pragas como percevejo na soja não é tarefa fácil. Ela demanda tempo e gastos. Uma vespinha, porém, pode ajudar muito nessa tarefa. A soja é a principal cultura de grãos do país.
As características ambientais e a alta tecnologia aplicada no desenvolvimento da lavoura garantiram ao Brasil uma condição privilegiada. Mas nem tudo são flores. A quantidade de pragas e doenças que ameaçam a soja é grande, entre elas o percevejo. O controle biológico é sempre uma boa forma de obter resultados economicamente mais vantajosos e ecologicamente mais recomendáveis. Atenta a isso, a Embrapa desenvolveu um novo agente, um parasitoide de ovos, que ajuda a interromper o ciclo reprodutivo da praga e ainda de quebra perpetua sua população na cultura. O uso do controle biológico, especificamente com o parasitoide de ovos, trata-se de liberar um pequeno inseto, uma vespinha, que vai parasitar o ovo do percevejo no campo. E assim, ao invés de nascer uma ninfa e aumentar a população de percevejo, o parasitoide vai matar esse ovo, vai colocar o seu ovo ali dentro e vai nascer um novo parasitoide, que vai continuar o seu parasitismo e assim controlando, reduzindo a população de percevejos com o controle dos ovos. Normalmente, o combate ao percevejo é feito com a aplicação sistemática de inseticidas, o que dificulta o manejo e encarece a produção. Com essa vespinha, as doses aplicadas diminuem consideravelmente e a eficiência do combate aumenta na mesma proporção. A grande vantagem do uso desse parasitoide de ovos é a possibilidade de se usar menos inseticidas na cultura da soja para controle dessa praga. Agora é importante algumas tecnologias que precisam para fazer com que esse parasitoide seja liberado no campo com sucesso. As principais recomendações é a liberação do parasitoide nos momentos mais frescos do dia, no início da infestação da praga, no florescimento, em torno de R1, R2, quando a soja está florindo, porque normalmente isso vai coincidir com a chegada dos primeiros percevejos no campo e, com isso, com os primeiros ovos no campo para a liberação dos parasitoides. A liberação desses parasitoides, eles podem ser feitos na forma de pupa e pode-se usar drones, outras tecnologias para fazer que essas pulpas desses parasitoides sejam espalhadas de forma precisa no campo. O trabalho da Embrapa segue agora em busca de formas mais eficientes de utilizar o parasitoide na lavoura, tentando facilitar a vida do produtor e aumentar sua eficácia. Novos estudos vêm sendo feitos para se detectar o melhor momento de liberação desses parasitoides no campo. E com isso, armadilhas, com contagens muitas vezes até automatizada do número de insetos está sendo feito para assim ter uma melhor avaliação, uma avaliação mais precisa da quantidade de percevejos no campo, da quantidade de ovos e assim fazer essa liberação no campo de maneira automatizada e bem distribuída. A CNA fez um balanço positivo do ano de 2020 para o agronegócio. Mesmo diante de tantas dificuldades causadas pela pandemia, o PIB do agro deve registrar um aumento de 9% este ano. Muito otimismo se viu no início de 2020 quanto às possibilidades de crescimento para o Brasil. A conquista de novos mercados, a expectativa de realização de importantes reformas econômicas e a volta da confiança dos investidores internacionais traçavam um futuro promissor. Um fato novo que ninguém esperava, porém, mudou todo o panorama. A pandemia, provocada pelo Covid-19, derrubou muitos setores da economia. O agronegócio foi um ponto fora da curva nesse período, mantendo-se firme, produtivo e garantindo o abastecimento no Brasil e no mercado internacional. Por conta disso, a Confederação Nacional da Agricultura
termina o ano com uma projeção de crescimento de 9% no PIB do agronegócio e boas perspectivas para o ano que vem. Hoje o Brasil é detentor de uma responsabilidade de abastecer diversos países no mundo. São mais de 170 países na qual nós escoamos a produção. A China, mais uma vez, deverá ser o fiel da balança no mercado internacional em 2021. O Brasil, entretanto, acredita estar preparado para manter boas relações comerciais com o parceiro. Isso, na nossa perspectiva, o comércio ele tem que ser pragmático, né? A gente precisa de pragmatismo para fazer comércio e a nossa relação com a China ela é muito positiva do ponto de vista de comércio do setor privado. A gente abriu um escritório em Xangai, estamos lá trabalhando no mercado, é um mercado prioritário para a gente para o ano que vem. Então, obviamente, é algo que a gente está apostando e o relacionamento hoje com a embaixada e com os parceiros privados chineses também, que são hoje muitos do agronegócio, são bastante positivos. Os custos de produção, que foram uma grande preocupação este ano, devem, segundo o superintendente da CNA, dar um refresco em 2021. Então, de certa forma, vai se equacionar um pouco melhor para o próximo ano, porque a previsão do câmbio é uma previsão de um câmbio um pouco menor. Um dólar aí, como eu coloquei no final de período, de 5,20. Então, de certa forma, isso tira um pouco da pressão de alta, mas mantém os patamares elevados. Você sabe o que é PANC? Esta é a sigla para Produto Alimentar Não Convencional. Hoje você vai conhecer um deles, o cará do ar. Produto Alimentar Não Convencional, ou PANC, na sua sigla mais comum, são plantas que, embora comestíveis e muito difundidas por todo o Brasil, não são conhecidas pela maioria das pessoas. Muitas delas, porém, são extremamente nutritivas, saborosas e, acredite, produtivas, sendo uma excelente opção tanto para o consumo pessoal como para a produção comercial. É o caso do cará do ar, ou cará moela, como é conhecido em algumas regiões. É uma planta que é da mesma família que os carás, né, conhecidos no Nordeste pelos nomes de inhames, né? E existe aquele inhame subterrâneo, cará subterrâneo, tá? Que é o mimoso, flórida, o pezão e várias outras variedades que dão tubérculos subterrâneos. Muito parecido com a batata, ele se desenvolve de uma forma mais semelhante ao chuchu, em sistemas aéreos. Esse tipo de cará, essa espécie de cará, que é o Dioscorea bulbífera, dá tubérculos aéreos, tá? Além de um tubérculo menor subterrâneo também no pé da planta, tá? Mas o destaque são os tubérculos aéreos, que são consumidos de uma forma muito mais parecida que a batata do que propriamente do que os inhames. Ele é nativo da África, mas não existe registro de quando chegou ao Brasil, mas ele é muito tradicional em algumas regiões, como no interior de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás e por aí afora. E ele é assim, sempre ligado a uma alimentação do interior, uma alimentação caipira. Tá? Ele foi sumindo dos comércios, é muito raro encontrar em feiras, supermercados, né? Nas cidades grandes principalmente, mas no interior ele ainda tem algum uso assim, esporádico e regional. As vantagens do cará do ar em comparação aos demais carás, ou até mesmo a batata, são muitas. O que a gente vem fazendo é justamente um trabalho de resgate desse cultivo, que é muito rústico, é muito produtivo, tá? É uma planta muito resistente, muito resiliente, eu diria mais. O resiliente é aquele que prospera na adversidade, mesmo em solos relativamente fracos ele produz, mesmo com um clima bastante adverso, com muito calor ele produz bastante bem. É uma planta muito rústica, tá? E que produz tubérculos aéreos em clima tropical, né? Com um paladar semelhante ao da batata, onde é muito difícil nesse clima tropical produzir batatas. Então nosso objetivo é trazer uma alternativa para os produtores em regiões de clima tropicais, né? De climas tropicais, seja no Nordeste, seja na Amazônia, no Centro-Oeste, em regiões quentes, interior de São Paulo, de Minas Gerais, né? No verão. A condução que a gente vem fazendo, como essa aqui atrás, é do sistema de espaldeira, né? Um sistema parecido com aquele que se utiliza para maracujá, em linhas a 2 metros de altura em sistema de espaldeira.
Mas é possível fazer outros sistemas de condução, por exemplo, em agrofloresta, subindo nas árvores, por exemplo, plantado em consorciado com milho, né? Então o milho faz a colheita de milho verde, por exemplo, e o pé seca e ele vai usando a estrutura do milharal para servir de tutor. Então existem outras propostas, nas cercas de uma propriedade, né? Então a gente pode imaginar outras formas de condução. O cultivo rasteiro é possível, né? Mas ele vai ter uma tendência sempre de subir, e subindo ele produz mais folhas, tem maior área fotossintética e produz mais do que rasteiro. Tá? E rasteiro haverá mais competição com o mato. Então, fazendo essa condução, a gente tem uma produtividade maior. De bom paladar, o tubérculo é uma boa opção, como fonte de carboidrato e até mesmo de proteína. A gente observa tipos diferentes, formatos diferentes na mesma planta muitas vezes, né? Esse bem irregular, digamos, bem desuniforme e uns bem mais arredondados. Tá? Isso é comum acontecer para essa espécie caradoá, né? Então, e também a gente observa dois tipos principais. Um de polpa mais clara, de creme amarelado, um amarelo clarinho, e outro de polpa arroxeada. Esses são os dois tipos principais de variedades, vamos dizer assim. Normalmente ele é utilizado cozido ou frito, né, ou fazendo cremes, sopas, purês, né, caldos, né, acompanhando outras carnes. É muito comum a gente encontrar com costela, com rabada, com carnes fortes, né. A gente observa que alguns materiais ele tem mais matéria seca do que a batata, então ele demora um pouco mais para cozinhar do que a batata. Então sempre que é uma carne que vai para a panela de pressão, ele acompanha muito bem, ele pega aquele gosto do caldo e aí ele fica mais cozido, fica muito saboroso. A gente recomenda, nesse caso, por exemplo, acompanhando pratos cozidos em panela de pressão. A Embrapa está oferecendo cursos online para a produção de punk. Para participar, basta acessar o endereço que está aparecendo aqui embaixo na nossa tela. Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o campo. Por isso, a Yara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece. E podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Yara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Com o pasto verde volumoso, é hora de potencializar o ganho de peso do rebanho. E para isso, conte com a tecnologia do Matsuda Top Line Boi, suplemento com proteína e energia que favorece o consumo da forragem e permite ganhos diários superiores na fase de engorda. Matsuda Top Line Boi, tecnologia de ponta em nutrição para bovinos com a tradição e qualidade Matsuda. Vendas por todo o Brasil. Detalhes em matsuda.com.br. Hoje no Papo de Violeiro você vai curtir uma moda bem raiz chamada saco de ouro, mas com uma pitadinha de Guns N' Roses na abertura. Tá curioso? Então confira! Olá amigos da Revista Rural, estamos aqui, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, para mais um Papo de Violeiro. Diretamente aqui do Instituto São Gonçalo, sede da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E hoje nós vamos tocar uma música Saco de Ouro, do José Plínio, o nosso Paraíso, e do José Caetano Erba. Vamos curtir essa bela moda aí, mas antes disso vamos fazer uma brincadeira aí, vamos cantar o Saco de Ouro depois. Bora nós!
uma pena, mas chegou a hora de nos despedirmos. Foi muito bom estar aqui com vocês. E lembre-se, caso queira assistir qualquer um dos nossos programas, basta acessar nosso canal no YouTube. Esperamos vocês lá. Um forte abraço e até a próxima!